Neste vídeo iremos explicar a noção intuitiva de limite, a definição formal, a importância dos limites laterais e o que são assíntotas e como encontrá-las. Dada a função f de x igual a 2x mais 1, daremos valores a x que se aproximem de 1. Pela direita, temos os maiores que 1, e pela esquerda, temos os menores que 1, e calcular o valor que corresponde em y. Pela direita, maiores que 1, nós temos x igual a 1,5, onde o y vai dar 4, o x sendo 1,1, onde o y vai dar 3,2, o x sendo 1,05, onde o y vai dar 3,1, o x sendo 1,02, onde o y vai dar 3,04. E nos menores que 1, o x tendo 0,5, o y vai dar 2, o x sendo 0,9, o y vai dar 2,8, o x sendo 0,95, o y vai dar 2,9, o x sendo 0,98, o y vai dar 2,96. Desta forma, analisando o gráfico da função, temos 1, que é um ponto no x, ligado a um ponto do y, que é 3, e vários outros pontos à sua direita e à sua esquerda, que são pontos que se aproximam de 1, sendo esses pontos 1,5, 1,1, 1,05, 1,02, e à esquerda 0,5, 0,9, 0,95 e 0,98, formando assim um intervalo. E todos esses outros pontos também estão ligados a pontos em y. Quando o x se aproxima de 1, o y se aproxima de 3, ou seja, o x tende a 1 e o y tende a 3. Portanto, o limite de 2x mais 1, que é a função, quando o x tende a 1, é igual a 3. Existem alguns casos no qual o x não pode assumir o valor de a, pois o valor da função f de x pode ser diferente. Dada essa função, queremos que o valor de f de x, desse f de x aqui, esteja muito próximo a 3. O intervalo é escolhido do tamanho epsilon, contanto que o epsilon seja maior que 0. E esse intervalo é centralizado no 3, para cima e para baixo. As extremidades do intervalo também são ligadas em pontos no eixo x, formando um outro intervalo ao redor do 1 e de tamanho delta, contanto que o delta seja maior que 0. A distância entre o 1 e a ponta do intervalo vai ser delta. Então, a extremidade do intervalo para a direita vai ser 1 mais delta e para a esquerda vai ser 1 menos delta. Desse modo, se pegar um valor de x dentro do intervalo, será ligado também a um valor de f de x dentro do intervalo em y. Então temos a distância entre x e o a, que no caso aqui seria o nosso 1. A distância entre ele, representada pelo módulo de x menos 1, é menor que delta. Então, se é ligado a um ponto no y, o módulo de f de x até o 3, que seria a distância de f de x até o 3, também é menor do que epsilon, porque ele está dentro do intervalo. Então, como definição, nós temos, dado epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tal que módulo de x menos a é menor que delta e maior que 0. Então, módulo de f de x menos l é menor do que epsilon. Vale ressaltar que, como é limite, no gráfico nós temos representado o a com uma bolinha aberta, porque o a ele não entra no limite, porque os valores tendem a a, mas não são a. O próximo ponto é, qual a importância dos limites laterais? Bem, ele serve para tirar indeterminações, provar se um limite existe ou não, e achar as assíntotas, que é o próximo tópico que nós vamos falar. O limite lateral é nada mais nada menos que um limite dividido em duas partes, dividindo a parte que o x tende pela direita e a outra pela esquerda. Como tem na reta, colocando o a no meio, nós temos vários valores à direita e vários valores à esquerda. E assim, como ele é um limite dividido, nós temos dois limites. O limite de f de x com x tendendo a pela direita e quando x tende a pela esquerda. Um exemplo de limite lateral seria f de x igual a x ao quadrado menos 4 se o x for maior que 0 e 3 menos x se o x for menor ou igual a 0. Então, nós vamos calcular o limite de f de x quando x tender a 0. O que a gente faz? Primeiramente, a gente calcula quando o x tende pela direita, certo? Quando x tende a 0 pela direita. O que isso significa? Significa que a gente vai pegar a parte da função que satisfaz essa condição. Então, nós pegaremos a primeira equação.
já que o x tende pela direita, então é um valor positivo. São todos os valores próximos de x que são maiores que ele, então são positivos, que no caso o x aqui é zero. Então a gente vai usar x ao quadrado menos 4. Pelo método da substituição, a gente pode substituir o x por zero, aí fica 0 ao quadrado menos 4, que dá menos 4. E pela esquerda, nós vamos usar a outra equação, que é 3 menos x, porque aqui fala se x for menor ou igual a zero. E aqui o zero vai pela esquerda, ou seja, os valores negativos, valores menores que o zero. Então, limite de 3 menos x, substituindo, dá 3. Então aqui nós podemos perceber que o limite de f de x, quando x tende a zero, não existe, pois o limite de f de x, quando x tende à direita, é diferente de quando ele tende pela esquerda, o que é necessário para que o limite possa existir. Porque para que o limite possa existir, ele necessita de que os dois limites laterais sejam iguais. Como eu havia falado antes, nós iremos precisar dos limites laterais para calcular as assíntotas. Mas primeiramente vamos ver o que são assíntotas. Bem, existe uma definição que seria assíntota, seria uma reta em que o gráfico da função se aproxima à medida que o x cresce ou decresce. E nós temos 3 delas. Nós temos assíntotas verticais, horizontais e inclinadas. E aqui são exemplos. Nesse caso aqui nós temos uma assíntota vertical e outra horizontal. E a função se aproxima das duas. E nesse outro aqui nós só temos uma inclinada e a função também está se aproximando, mas nunca toca a assíntota. Agora, para encontrar as verticais, nós vamos ter o seguinte. Limite de f de x, quando x tende a a, tem que dar mais ou menos infinito. Aí, o x igual a seria a assíntota vertical. Exemplo. A reta x igual a 2 é uma assíntota vertical do gráfico de y 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Como que a gente provaria isso? O limite de 1 sobre x menos 2 ao quadrado, quando x tende a 2 pela direita, no caso seria 1 sobre 0 pela direita, que daria mais infinito. E o limite de 1 sobre x menos 2 ao quadrado, quando x tende a 2 pela esquerda, daria 1 sobre 0 pela direita, que daria mais infinito também. Então, nós temos o 2 como sendo a assíntota vertical. Por quê? Porque os dois limites laterais deram um resultado sendo infinito. Então, se comprova a definição, que é limite de f de x, quando x tende a a, tem que dar um limite infinito. E aqui temos o gráfico da função, onde a assíntota é 2 e a função f de x ela não toca a assíntota. E ela acontece dos dois lados porque x tende pela esquerda e pela direita. Já na horizontal, nós temos um limite no infinito, ou seja, o limite de f de x é L quando x tende a mais ou menos infinito. Então, y igual a L seria a assíntota horizontal. Exemplo. As retas y igual a 1 e y igual a menos 1 são assíntotas horizontais de y igual a x sobre raiz de x ao quadrado mais 2. Como provar isso? O limite de x sobre raiz de x ao quadrado mais 2, quando x tende ao infinito, dá 1. Então, nós temos essas duas assíntotas. Nós temos y igual a 1 e y igual a menos 1. E aqui no gráfico, como vocês podem ver, tem as duas, certo? No eixo y. E a função se aproximando das duas. De algum modo, ela vai ter que se aproximar das duas, certo? Ela vai ter que se aproximar de uma e também da outra. Mas nunca tocar. Para a reta ser inclinada, pelo menos uma das seguintes afirmações tem que ser verdadeira. Quando o limite de f de x menos ax mais b, que é a equação da reta, certo? Y igual a x mais b. Então, f de x menos a equação da reta tem que dar 0 quando x tender a mais ou menos infinito. Exemplo. A reta y igual a 2x é a assíntota de y igual a 2x ao cubo sobre x ao quadrado mais 4. Como provar isso? O limite disso aqui, quando o x tende a mais ou menos infinito, dá 0. Então, o gráfico daria um gráfico assim, com a assíntota cortando o ponto 0, certo? E, do mesmo modo, a função tem que se aproximar da assíntota.